Então, e outro elemento também importante do Lázaro Cárdenas foi a solidariedade que ele mostrava com os mais desfavorecidos, tanto do México como dos outros países. Ele era muito afim, porque ele nasceu numa família muito humilde, de rasgos indígenas, e ele era muito... Ele estava muito perto das classes mais desfavorecidas, dos mais pobres, mas também da gente que estava sofrendo em outros países. Foi por isso que, quando estava acontecendo a Guerra Civil na Espanha, perto de 1938, ele recebeu mais de 40 mil refugiados espanhóis que estavam na guerra, e que ele recebeu um grupo de crianças que ficaram sem pais nesse momento pela guerra, e ele também apoiou já muito posteriormente a Revolução Cubana, recebeu vários refugiados de outros países da América Latina, e isso marcou também um momento de solidariedade, marcou uma imagem do México como um país solidário, como um país que recebia as pessoas de vários países, que isso foi bem importante para a imagem do México num nível mundial. Então, se nós vemos todas essas ações, nós podemos dizer que o governo de Lázaro Cárdenas foi considerado populista pelo jeito que ele fez as coisas. Ele era um líder carismático, que é uma característica muito importante do populismo, ter um líder carismático, que estava perto dos mais pobres, que tinha a capacidade de juntar a vontade e as ações de vários setores da população. Mas o rasgo também mais importante foi que ele consolidou o Estado como um centro de poder de diversas forças: os camponeses, os operários, a burguesia, os empresários, etc, etc. E ele juntou tudo isso através do Estado. O Estado se tornou um centro de poder muito importante, mas que também, depois de muitos anos, essa força do Estado se tornou em um partido político que depois foi chamado o Partido Mexicano Revolucionário, e depois o Partido Revolucionário Institucional. O PRI governou mais de 70 anos o país, em alguns estados até mais de 70 anos, quase 80, e essa consolidação das confederações operárias e camponesas também provocou muito corporativismo, que se traduziu em muita corrupção, em muita cooptação de recursos, em líderes sindicais muito corruptos, e todo um sistema do Estado com os sindicatos que danou muito o país posteriormente. Mas não foi a ideia inicial de Lázaro Cárdenas, mas ele consolidou no princípio isso, e que no momento depois, na história, teve consequências muito negativas para o país. Mas o que ele fez nesse momento são coisas que não são esquecidas. Por isso a imagem dele é muito importante para os mexicanos. Ele é lembrado como um dos presidentes mais honestos, porque ele nunca se demonstrou nenhum ato de corrupção, nem nada. Uma pessoa consequente com suas ideias, com o que ele falava, uma pessoa que mudou muito as estruturas e também a mentalidade do mexicano, porque ele tinha muitas ideias socialistas, mas ele queria fazer outra coisa distinta do que se estava fazendo nos países comunistas também. E ele é lembrado
como um dos presidentes mais consequentes, mais honestos, mais respeitados e que conseguiu mudar verdadeiramente a história do país. Os setores de direita consideram ele um populista por essas características, por ser um líder carismático, por ter feito o Estado o centro de poder mais forte do país, mas não pode se negar que ele transformou muitas coisas do país para o bem, sobretudo culturalmente, e também os empresários, a direita foi muito beneficiada nesse momento, porque o processo de industrialização do país nesse momento, o processo de desenvolvimento do país nesse momento foi um dos maiores da história do país. Então, ele tem opiniões encontradas ao respeito de se ele é um populista. Ele foi um populista no jeito dele ser, mas o programa de governo que ele levou foi totalmente progressista, né? Não foi populista simplesmente, mas foi progressista. Nem neoconservador, como outros presidentes, por exemplo, Perón na Argentina ou Getúlio Vargas no Brasil. E até agora nós podemos ver, se vocês estiverem aqui no México, vocês poderiam ver um monte de ruas em várias cidades do México com o nome de Lázaro Cárdenas, monumentos. Ele tem monumentos até na Espanha, pelo mesmo que ele recebeu refugiados. E é uma pessoa muito relembrada na nossa história. Acho que nós ficamos com um pouco de saudade porque ainda não temos de novo, ainda não temos tido um presidente como ele de novo, né? Obviamente com características diferentes, mas que realmente levar as mudanças que nós estamos precisando. Então, é isso que eu posso dizer. Se vocês tiverem algumas perguntas, acho que tem muito para dizer, mas isso aqui é só um panorama bem rápido do que ele fez. E eu agradeço muito sua atenção e espero que a gente se veja logo. E muitas gracias e les mando un saludo. Nos vemos pronto. Chao.